de Jesus. Amém. Amém. Prega bem, varão. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Fala comigo assim: Deus é bom. O Espírito Santo é bom. Jesus é bom. Aleluia. Eu queria te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Mateus capítulo 9. A partir do verso 16. Mateus 9, 16. É um texto bastante conhecido, mas eu gostaria de compartilhar com vocês nesta manhã um pouco daquilo que Deus tem falado comigo, no meu coração. Então, quando a gente recebe algo, rema do Senhor, é muito tremendo. E eu espero que você possa receber da mesma forma que eu recebi essa palavra. Amém? Diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Não se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Você pode fechar os seus olhos mais um instante? Vamos orar, em nome de Jesus. Senhor, Divino Espírito Santo, nós queremos aqui declarar o quanto nós precisamos do Senhor, o quanto nós precisamos que o Senhor cresça e a gente diminua, o quanto nós precisamos que a Tua palavra, que é viva, eficaz, cortante, que separa alma de espírito, juntas de medulas, pensamentos de intenções, venha produzir, Senhor, o fruto que o Senhor mesmo designou nesta manhã em nossas vidas. A começar de mim, Senhor, nos colocamos inteiramente diante do Teu altar, Senhor. E tudo aquilo, Senhor, que possa estar atrapalhando a nossa mente para compreender a Tua verdade, a Tua palavra, nós queremos agora lançar mão disso e entregar ao Senhor e declarar que isso não vai atrapalhar o nosso entendimento, que o nosso espírito, alma, esteja pronto para receber a Tua palavra nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? Glória a Deus. Quantas vezes, talvez você já ouviu uma pregação de odres novos, não é verdade? O que eu quero que você medite comigo nesta manhã é que o Senhor, Deus, Ele criou todas as coisas e Ele se move em ciclos. Ele criou estações, Ele criou épocas, Ele criou as eras, Ele criou o dia, Ele criou a semana, Ele criou o ano. Então nosso Deus ciclicamente se renova e a nossa vida e o nosso ministério não pode ser diferente disso. Então o entendimento que o Senhor tem colocado sobre nós é: em que ponto hoje se encontra a tua vida com Deus e o teu ministério que Deus te deu? Como está isso? Porque quando Jesus nos diz que a gente tem que discernir os sinais dos tempos, para a gente saber e entender quando acontecerão aquelas coisas que Jesus prometeu que aconteceria, quando Ele arrebataria a sua igreja, eu creio que nisso nós somos bastante informados, né, apóstolo? Nós temos um apóstolo aí, que ele é antenado com a NASA lá, e as notícias são rapidamente atualizadas conosco. Mas a minha pergunta é: você tem conseguido discernir o tempo da sua vida? Você tem conseguido discernir aonde você está? Porque quando Jesus ensinou essa parábola falando sobre os odres, eu fiquei me perguntando, por que ele fala de roupa e de odre? Se são duas coisas totalmente diferentes. Por que ele fala de roupa? Nós não podemos colocar remendo novo em roupa velha, que ninguém faz isso, porque sabe que é perder tempo, né? É costurar e rasgar. E por que ele fala que nós não podemos colocar vinho novo nos odres velhos? Então, o entendimento que eu tenho tido do Senhor a esse respeito,
é que quando nós falamos profeticamente sobre vestiduras, na palavra de Deus, o Senhor, via de regra, está se referindo à santidade. As vestes brancas, vestiduras brancas. Então, todas as vezes que nós falamos de roupas, de vestiduras, me remete automaticamente que o Senhor quer falar alguma coisa conosco a respeito da nossa santidade. Porque muitos de nós aqui, nós somos uma igreja madura, amém? Muitos de nós aqui são convertidos há muito tempo. Alguns não tanto, mas a maioria já tem um certo tempo, uma experiência no Evangelho de Cristo. E por vezes nós nos movemos naquilo que Deus falou há anos atrás. E entendemos que Deus se renova a cada dia na nossa vida. E aí a gente se apega a uma unção específica que recebemos há anos atrás, e sentamos em cima disso, e não percebemos mais que o tempo passou, e que Deus mudou as coisas, e que agora o que Deus está exigindo de nós não é mais aquilo que Ele derramou naquele tempo. Quantos estão me entendendo aqui? Então eu começo a remeter isso, porque que se falou de odre? Porque quando ele fala aqui que o vinho novo, no odre novo, se conserva, ele se conserva, mas ele tem uma vida útil. É diferente de uma garrafa de vidro, que talvez você possa armazenar um vinho aí por, sei lá, séculos talvez. Não é verdade? Mas esse odre, não, ele tinha uma vida útil. E a Bíblia dá algumas dicas nesse sentido, de que as pessoas iam para o odre no deserto, e quando fazia muito calor, o odre rachava no deserto. E o vinho, a água, seja lá o que for, ele se perdia. Então, por vezes, nós não entendemos aquilo que Deus tem, achamos que aquele vinho que o Senhor derramou sobre a nossa vida, agora é para toda a vida, e que o nosso odre nunca vai rachar. E por vezes nós temos que discernir, porque pode ser que a gente olhe para o nosso odre, que faz tempo que a gente não olha, e está rachado e não tem mais nada lá dentro. Já se esvaiu aquilo que o Senhor colocou. E a gente não se deu conta, porque a gente está pensando ainda naquilo que Deus falou há anos atrás. Eu não estou querendo dizer para você que aquilo que Deus falou há anos atrás não vale mais na sua vida, amém? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que nós temos que estar atento, discernindo o tempo das coisas do Senhor, não é? Se a gente lê lá em Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 1, ele diz que há tempo para todo propósito debaixo da terra. E aí começa a colocar tempo para isso, tempo para aquilo, amém? Mas eu quero pegar a essência, que há tempo para todo o propósito. Então significa que Deus tem um propósito, e esse propósito, há um determinado tempo para esse propósito, e depois pode ser que o Senhor te leve a um novo propósito, e você tem que discernir esse tempo para entrar debaixo do tempo de Deus, e a cada propósito que o Senhor coloca sobre a tua vida, você discernir. Amém? É tremendo isso, porque por vezes, eu li um texto uma vez, que havia um povo, eu não lembro agora quem era, que chegou diante de Josué e queria enganar o Josué, que eles vieram de longe, mas eles eram vizinhos ali. E para enganar Josué, que eles vieram de longe, eles mostraram os odres, tudo rachado, para Josué. Falou, está vendo? A gente veio de tão longe que até rachou os nossos odres. Eu não me lembro que povo que era esse. Significa que o odre tem uma vida útil. E o odre e o vinho, eles são só bons dentro de um propósito de Deus, quando você consegue beber o vinho no tempo certo. Porque vinho é bom, mas não adianta você ter um vinho lá, que você só mostra, tem gente que só mostra vinho, não bebe, olha que vinho, olha que maravilhoso que tem, mas não adianta ele estar lá na adega, não é verdade? O vinho bom é aquele vinho que você toma no tempo certo. Então não adianta a gente querer guardar o vinho não foi feito para ser guardado para o resto da vida. O vinho foi feito para ser desfrutado. O vinho foi feito para que você consiga cumprir o propósito de Deus, dia após dia, dia após dia. E o Senhor vai dar o vinho, que representa também a alegria, que representa a serenidade, que representa a tranquilidade, para você poder exercer o ministério que Deus colocou sobre a tua vida. Amém? Porque há algo
eu já preguei isso aqui. Há algo precioso dentro de você, que foi Deus que colocou, e Ele dá graça para você, para que você possa cumprir esse propósito dEle. Amém? Então hoje é dia de nós discernirmos. Que tempo que eu estou? O que eu estou vivendo? Será que eu estou vivendo de lembranças do passado? Ora, eu gosto muito, o Ricardo acho que subiu, né? Ah, está aqui? Toda vez que eu leio Romanos 12:2, eu lembro do Ricardo. Não tem jeito, Ricardo. Depois que você falou tantas vezes, já que você gosta desse versículo. Mas esse versículo é tão tremendo, e há tantas interpretações, tanta revelação, tanta coisa boa dentro desse versículo, que ele diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Coisa maravilhosa. Só que tem uma coisa nessa tradução que não me agrada muito, viu, Ricardo? Desculpa aí, hein? Não me agrada muito essa palavra vontade de Deus. Porque assim, quando eu ouço a palavra vontade, me remete assim a como um desejo, uma vontade de tomar um sorvete, né? Uma vontade de comer um bife ancho, né, apóstolo? É uma vontade de fazer alguma coisa, né? Então parece assim que Deus tem umas vontadinhas com a gente. Ai, Deus tem uma vontade que a gente chegue lá. Não, Deus não tem vontadinha nenhuma. O que Deus tem são propósitos. Então eu gosto de substituir essa palavra aqui, ao invés de a gente experimentar a boa e perfeita e agradável vontade, a gente experimentar o bom, o agradável e o perfeito propósito de Deus para as nossas vidas. E veja aqui, se Deus está falando que nós não devemos nos conformar, e conformar aqui não é no sentido da gente admitir alguma coisa, mas aqui é no sentido da gente não tomar a forma de. Formato, tem a ver com formato. Se Deus está falando aqui que nós não devemos tomar o formato deste século, significa que Deus tem um formato para mim e para você, amém? Diga assim: Deus tem um formato para mim. Deus tem um formato para cada um de nós, e esse formato não é o formato do mundo, não é o formato desse século, é um formato que Deus preparou para você. Há algo muito específico que Deus preparou para você. E Ele diz assim: olha, você tem um formato especial que eu preparei para você, então não queira se formatar as coisas desse mundo. Busque o propósito do Senhor para descobrir qual é o teu formato. E quando nós falamos aqui de bom, agradável, o formato, significa que o formato que Deus tem para nós é um formato sem gemer. É um formato que a gente precisa pular debaixo da vontade dEle, porque vai ser bom e agradável. É assim que tem que ser, assim que está escrito, é assim que eu creio. Se você e eu não estamos vivendo isso ainda, nós temos que buscar isso do Senhor, entrar no formato que Deus tem para mim e para você. Então não adianta eu me conformar com formatos antigos, esquece. Mudou tudo hoje. Se você for pensar em formatos de carros, formatos de computadores, formatos de celulares, de algum tempo atrás, já não serve mais para nada. Para nada. Se as coisas do mundo, formato antigo, já não serve, que dirá as coisas do Senhor? Que são atualizadíssimas. Não é? Uma vez eu ouvi uma frase, um pastor dizendo assim: quando eu leio a Bíblia, eu tenho a impressão que eu estou lendo o jornal desta manhã. Que tudo o que está acontecendo nessa manhã está escrito na Bíblia. Então a Bíblia, a palavra de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é tão atual, tão maravilhosa. E quando a gente não discerne o tempo que nós estamos vivendo, a gente não consegue pular para esse formato. A gente fica buscando formatos alternativos. E aqui eu quero dizer um entendimento que eu tenho dessa palavra, do perfeito propósito de Deus.
O perfeito propósito de Deus para as nossas vidas. Essa palavra perfeita, se você for estudar ela ali no original, você vai ver que ela se refere a algo que não precisa de mais nada. A algo que é totalmente completo. A algo que se fechou um ciclo. Presta atenção nisso. O perfeito propósito de Deus na nossa vida é um propósito que fecha ciclos. Quando a gente deixa ciclos abertos na nossa vida, a gente não consegue entrar no formato que Deus tem para nós. Ouça isso. Por que eu quero dizer isso? Porque quantos de nós já não passamos por coisas tremendas, difíceis na nossa vida? Quantos aqui já não foram afrontados, magoados, não foram traídos, não foram, sei lá, passaram por falências? Quantas coisas a gente não passou que profundamente marcou a nossa vida? E a gente não tem, por falta desse entendimento, por vezes nós ainda estamos ressentindo ou vivendo coisas do passado, que não fecha esse ciclo. Quantos estão me entendendo? Se você não fechar esse ciclo, você não consegue pular para o ciclo novo. Então é necessário que o ciclo que se passou, seja ele da forma como passou, tem que ser fechado. Amém ou não? Eu não sei quantos de vocês sabem, mas eu passei por um fechamento de uma igreja. Isso não é brincadeira, não. Isso causou coisas profundas na minha vida, na minha alma, na minha esposa, na minha família, nas pessoas que me cercam, que me amavam. Não foi fácil. Então, o que eu procuro diligentemente e constantemente, ver se eu não estou levando tranqueira do passado, que está impedindo o fluir da minha vida agora, porque agora eu estou num novo propósito do Senhor. Amém? E eu estou gostando. Estou gostando. Os problemas que tem para resolver. Não, fala com o apóstolo Arles. Você quer oração? Vem cá, eu oro por você. Problema? Não, é o apóstolo Arles, pastora Lília. Não é comigo. Isso é bom. Por quê? Porque você tem que discernir o tempo que você está vivendo. E muitas vezes nós estamos ainda com ressentimentos. E por vezes, queridos, presta atenção nisso, nós descarregamos essa frustração e essa mágoa em Deus. Como é que Deus foi fazer isso comigo? Como é que Deus pôde fechar minha empresa? Como é que Deus pôde deixar eu me divorciar? Meu marido foi embora. Sei lá eu, cada um tem uma história. Eu não conheço a história de todo mundo, mas o Senhor conhece. Então o Senhor está nos chamando agora como igreja, né, para um tempo de cura, né? Tanto que a igreja está andando nesse manto, né, pastora Lília? É isso que o Senhor está falando para a igreja vai ministrar sobre isso. Mas eu quero trazer aqui agora para você, para a tua vida, uma cura ministerial, uma cura para o teu ministério, para você entender que você precisa se livrar dessas craqueiras do passado, para você desfrutar daquilo que é bom, daquilo que é agradável e daquilo que é perfeito. Porque o Senhor quer te colocar num novo ciclo. O Senhor quer te colocar numa nova etapa. E você precisa estar limpo para poder desfrutar dessa nova etapa. Porque, querido, é assim, a nossa carreira, ela é corrida, amém? Amém? Então nós somos como um atleta, nós temos que correr a nossa carreira, né? Paulo falava isso para a gente. Agora, tem gente correndo a carreira, carregando 2 melancias, uma em cada braço. Pensa nisso. É impossível você conseguir correr carregando uma melancia em cada braço. Simplesmente impossível. Diga assim, é tempo de jogar as melancias fora. Sai, melancia, diga aí. Sai, melancia. Em nome de Jesus. Amém? É tempo, então não importa aquilo que você passou, não importa aquilo que te magoou, não importa aquilo que você pensava
que era aquilo que Deus tinha para você e não deu certo. Amém, querido? Muitas vezes não dá certo por nossa incompetência, seja lá por que for que a gente errou, pensou que era, não importa isso. Importa é você entender e estar disposto para o novo. Porque muitas vezes a gente quer segurar aí pessoas então, né? E perdoar pessoas então. De jeito nenhum. Perdoar aquele cara que me traiu, aquele cara que olhava para mim e dizia assim: você é meu papito. Cara, você é o anjo que Deus colocou. Eu nunca vi um homem tão íntegro e reto como o senhor. E daqui a pouco o bichinho está falando mal de você. Aí qual que é a tua reação? Esse cara vai morrer com a boca cheia de formiga. Não é? Aí Deus fala assim: perdoa o cabra. Ah, ele não, Deus. É ele. Aquele lá. Libera. Porque uma vez Deus falou para mim assim: quem é mais prisioneiro? Alguém que é colocado dentro de uma prisão, de uma cela, sem a chave, ou o carcereiro que tem que ficar segurando a grade para que ele não saia da prisão? Quem é mais prisioneiro? O que você acha? Não, ele não vai sair de lá, mas você não tira a mão, ele sai. Opa, segura de novo. E fica ali segurando, dia após dia, ano após ano, achando, ele está pagando o que ele devia. E você está pagando junto. Alô? Só comigo que acontece isso? Ainda bem que é só comigo, né? Diga assim: é tempo do novo de Deus. É tempo do novo de Deus. E nós precisamos entender e discernir isso. E nós precisamos entrar nesse mover que Deus está derramando sobre a igreja. É tempo de algo novo. E nós precisamos entender e discernir e esquecer aquilo que passou. Quando eu sou remetido lá em Mateus 18 e 23, que fala do credor incompassivo. Quantos conhecem essa parábola aqui? Um devia 10.000 talentos. Não é assim? E o outro devia 100 denários. E aquele que devia 10.000 talentos foi perdoado pelo seu senhor. E o outro que devia 100 denários não perdoou a dívida. Pelo contrário, ele lançou na prisão e ainda contratou os verdugos para ficar atormentando aquele homem. Me paga, me paga, me paga. Às vezes nós estamos fazendo mais papel de verdugo do que de homem de Deus. Às vezes nós estamos fazendo mais papel de atormentadores do que abençoadores. Às vezes nós estamos fazendo porque nós não largamos isso. E aquele homem, para você ter uma ideia, os 10.000 talentos, um talento de prata em Jerusalém naquela época era 45 quilos de prata. Quando eu falo de 10.000 talentos, eu falo de 450 toneladas de prata. Quem sabe o preço da prata atual aí hoje? Era uns R$60 a onça, sei lá. Quanto está valendo hoje? Nós estamos falando algo de mais de 200, 300 milhões, que significa 10.000 talentos de prata. Essa era a dívida que nós tínhamos com o Senhor. Era uma dívida impagável. Era uma dívida que a gente não conseguiria pagar. Mas quando nós nos prostramos, entregamos a nossa vida e recebemos o presente dos altos céus, que é o Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, quando Ele entrou na minha vida e na sua vida, Ele nos perdoou de todo o pecado. Ele nos perdoou de toda a dívida. Está escrito que Ele tomou sobre si a escritura de dívida que era contra mim e contra você. E não só fez isso, Ele pegou e cravou na cruz do Calvário. Amém? A tua dívida não era 450 toneladas de prata, era 1 milhão de toneladas de prata. Essa era a tua dívida, essa era a minha dívida que eu tinha com o Senhor. Mas Ele me perdoou. Então por que a gente se acha no direito de não perdoar as pessoas? Por que a gente se acha no direito de ficar retendo? E às vezes, queridos, nós precisamos entender, não há nada de errado com Deus.
Deus não erra. Deus é perfeito. Deus fez todas as coisas. Às vezes a gente entende coisas erradas. Eu já entendi tantas vezes coisa errada na minha vida. E pago por vezes que eu entendi coisas erradas. Deus não tem nada a ver com as frustrações da sua vida. Deus não tem nada a ver com aquilo que deu errado na sua vida. O que Deus quer é que você esqueça isso. E entre alinhado no perfeito propósito. No formato perfeito. Nas vestiduras novas e perfeitas que Ele tem para mim e para você. Amém? Só que quantas vezes a gente tem deixado a nossa alma falar mais alto? E eu falo por mim aqui, eu estou falando de verdade por mim, eu estou sendo ministrado pelo Espírito de Deus aqui nessa noite. Todos nós precisamos constantemente rever o tempo em que nós estamos vivendo, rever aquilo que nós estamos retendo, porque isso tem feito muito mal para a igreja. A igreja não tem conseguido se mover debaixo do propósito perfeito de Deus, porque é uma igreja toda estrupiada, com a alma toda arrebentada. E a gente vem dia após dia e a gente alimenta o nosso espírito, mas a gente ainda não deixou o Senhor, o Espírito do Deus vivo, entrar de fato na nossa alma, porque a nossa alma não se converte, a nossa alma não se converte a Jesus, a nossa alma se submete àquilo que a gente decidir que ela tem que submeter. Então você tem que decidir a que a tua alma vai se submeter. É uma decisão sua. Não adianta ficar pregando todo dia, olha na frente do espelho e fala, alma, se converte, aceita Jesus aí, porque a alma não vai se converter. O espírito já está pronto, mas a alma precisa entrar debaixo do espírito. E aí sim, eu tenho algumas experiências de perdão que eu queria falar rapidamente para vocês, que foi assim muito marcante na minha vida. Uma delas é que eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo há muitos anos e era minha financeira. Outra que olhava para mim e dizia assim, você é um anjo que Deus colocou na minha vida. Eu era o anjo e ela pegava o meu dinheiro e põe no bolso dela. E ela me roubava. E Deus é tão tremendo, porque duas coisas Deus falou para mim. Disse assim, entra no meu propósito, que você nunca será enganado. Eu vou mostrar todas as coisas para você. E Deus me mostra tudo. Outra coisa que Deus falou para mim, entra no meu propósito e você cairá na graça dos homens. Então, aonde eu vou, como empresa, como pastor, seja o que for, eu caio na graça dos homens. Isso eu sei que não é meu. Não é meu. É Deus que fez isso. E aí, o cheque veio parar na minha mão. Ela deu um cheque para o motorista depositar. Só Jesus. E o cheque veio parar na minha mão. Um cheque de um cliente meu de 5 mil reais. E depois que eu fui descobrir, já tinha acontecido algumas coisas. Irmãos, mas eu fiquei com a raiva. Pensa num cara que queria matar, enforcado, mas bem roxinha, ela era loirinha. Eu queria ver ela bem roxinha assim, para ver o contraste do roxo com o amarelo. Essa era a minha vontade. E aí eu fui orar e Deus falou para mim assim, sabe o que você vai fazer? Perdoa ela, manda ela embora e paga todos os direitos dela. Eu disse, Deus, você não está entendendo. Eu vou falar de novo. Ela, roubou. Aqui, Deus falou, manda embora e perdoa ela. Eu mandei embora. Paguei todos os direitos dela. E ela depois veio me devolver o dinheiro que ela tinha roubado. E hoje ela é uma mulher de Deus. Mas eu queria ver ela na cadeia. Mas Deus mostrou que é melhor aonde ela está do que na cadeia. Quantos estão entendendo aqui? A nossa justiça não vale nada. Trapo de imundícia, vale nada. Se você acha alguma coisa, querido, você está longe de Deus, porque quando você chega perto de Deus,
Ai, meu Deus, você vai chegando e já vai se abaixando, assim, você não consegue. Não dá. Não dá para chegar e achar que é alguma coisa diante de Deus. Não dá para você se chegar perto dele, ver o tamanho da grandeza dele, a santidade dele, a forma como ele se importa conosco. E por que eu quero ministrar isso? Porque eu quero orar por você. Esse é o meu objetivo nessa manhã. Eu quero ver quem são os corajosos desse lugar aqui, que tem coragem de reconhecer que tem pecado contra Deus e tem retido coisas que não deveriam reter. Isso, queridos, é algo para ser tratado entre você e Deus. Outra coisa que eu aprendi com isso é que eu já passei por algumas coisas semelhantes a essa que eu contei para vocês, mas que o perdão que Deus exige de nós não é o perdão do sentir, mas é o perdão do obedecer, porque a gente nunca sente que deve pedir perdão ou liberar perdão para alguém, porque o nosso sentimento ele é contaminado, a gente não consegue querer, né? Ninguém acorda de manhã e fala assim, eu vou perdoar aquele meu inimigo hoje, estou com uma vontade de perdoar meu inimigo hoje, que vontade, quero achar ele. Alguém já acordou assim? Não, eu nunca. Eu não. Por quê? Porque o perdão que Deus exige de nós não é o perdão aqui na horizontal, é um perdão na vertical. Então aquilo que você faz por obediência ao Senhor, você está restaurando um relacionamento na vertical. E é isso que eu aprendi. Outra experiência que eu tive com perdão maravilhosa. Uma senhora com câncer nos ossos, e que eu fui orar por ela, uma jovem senhora. E era meio que o começo do meu ministério. Pensa num cabrinha de fera eu. Tinha fé, tinha que orar, eu ia. Ia lá orar por todo mundo, ia lá. Aí a minha sobrinha falou assim, era minha ovelha, minha sobrinha, vamos orar por uma pessoa. Aí eu fui lá. Aí quando eu cheguei, eu olhei para aquela mulher, deitada na cama, uma caveira, com poucos cabelos na cabeça, com câncer nos ossos. O meu medidor de fé fez assim. Falei assim, vamos orar para que Deus leve ela, né? Melhor, né? Olha a situação dela. Vamos, já sei, vou pregar Jesus para ela. Ela vai aceitar Jesus, aleluia, ela pode ir em paz. Minha fé foi lá para zero. E foi assim que eu fiz. Eu comecei a pregar a palavra para ela, falava, não, você tem que entender que Jesus é assim, era uma católica fervorosa. E eu orando, e ela recebeu Jesus. Eu disse, aleluia, vim cumprir o propósito do Senhor. Aí Deus falou assim no meu ouvido, perdão. Eu não estava muito acostumado com essas coisas, mas eu cheguei perto daquela mulher e disse assim, olha, eu não sei o que a senhora tem que perdoar, mas Deus está me falando que a senhora tem que perdoar. Ela disse assim, eu não perdoo aquele abençoado. A minha versão é essa. Mas o que aconteceu? Ele me largou, eu tenho 2 filhas lindas, ele me trocou por uma prostituta, e eu quero ver ele morrer. Eu disse, opa, é aí. Em nome de Jesus, querida, você precisa entender. E ministrei essa palavra de perdão sobre ela. E cada vez que ela tentava, eu falava assim, você vai falar o nome dele, vai perdoar ele. O nome dele eu não falo. O nome dele eu não falo. Vai falar. Fala o nome dele. E foi indo. Ela tentava falar o nome dele e endemoniava. Meu Deus, a mulher lá morrendo, endemoniando, rolando no chão. Eu disse, essa mulher vai morrer agora. E mandava um, mandava outro, mandava legião, mandava isso, mandava aquilo. E daqui a pouco estava lá de volta, eu suando. Fala o nome dele aí. Bom, para encurtar a história, ela falou o nome dele. E ela deu um urro tão pavoroso quando ela falou o nome dele, que saiu, não sei de onde veio aquele grito, queridos. Uma coisa tão... Eu só estou falando isso para você entender o que a falta de perdão faz com a pessoa. E quando ela deu aquele urro, aquele grito, ela foi curada de câncer nos ossos. Ela fez o exame e foi na nossa igreja e testemunhou. Já com o cabelo comprido, bonitinha. Por quê? Por causa da falta de perdão, ela estava com câncer nos ossos. Eu não ia nem falar disso hoje, mas aleluia. Por quê? Porque Deus está nos chamando a tomarmos uma posição
de obediência. De obediência. Nós precisamos estar livres, porque tem muita coisa para se fazer nesse ministério. Tem muita coisa para se fazer no reino. Tem muita coisa. Não é? Muito trabalho para fazer. Muita gente aí indo para o inferno. Tanta gente precisando de ajuda. Tanta gente, e a gente aí, por vezes, a gente fica remoendo e vivendo o nosso mundinho. E fica que nem aquela hieninha do Lip Hard. Ó céus, ó vida, ó azar, ó dor. Ai, 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 isso acontece comigo. Ui, ui, ui. Sou só eu, né? Glória a Deus que vocês não passam por isso. Como Deus é bom, né? Não é verdade? Nós vamos mandar essa hieninha embora hoje. Vai junto com as melancia. Vai as hieninhas, melancia, tudo embora hoje. Amém? Quantos querem mandar as melancias embora hoje? Não é? Eu preciso, gente. Eu também preciso. Eu preciso. Então você precisa ser corajoso de sondar o teu coração aí. Eu vou orar, pedir para o Espírito Santo mostrar e sondar o teu coração. E você se vê livre dessas coisas que tem pesado. E vai pesando e vai encurvando. E você até tenta fazer. Você até tenta correr, mas não consegue. Você se fadiga. Mas a palavra do Senhor diz assim, que aqueles que confiam no Senhor se renovarão e voarão como águias. Os jovens cansam e se fadigam, mas aqueles que confiam no Senhor não, voam. Voam como águia. Não é um voozinho qualquer não, é voo de águia. Amém? Quantos querem receber o voo de águia do Senhor na sua vida aí? Amém? Só que águia não voa com 2 melancia. Águia não voa com 2 melancia. Ela vai tentar, vai ficar... Eu vi um vídeo, agora que me lembrei, um vídeo na internet de uma águia pegando um peixe, não sei quantos viram isso, rolou no Facebook, no WhatsApp da vida aí, e o peixe era tão grande, apóstolo, um peixão assim, que ela não conseguia sair da água, porque enquanto o peixe estava dentro da água, o peixe ficava se movendo e fazia força contra ela. Olha, a águia ficou alguns minutos ali se batendo. Quando ela tirou o peixe fora da água, ela conseguiu levantar voo. E era um peixe gigantesco. Era um peixe grande. Por vezes nós estamos igual essa águia aí, carregando coisas que estão nos levando para o fundo, ao invés de nos levar para cima. Amém? Eu não vou falar mais. Eu quero orar e quero desafiar os valentes dessa igreja. Porque tem que ser corajoso, não é qualquer um não. Tem que ser corajoso para decidir. Sabe por quê? Porque quando Deus nos confronta assim, Ele começa a trazer a responsabilidade agora sobre mim e sobre você. Não é mais de ninguém. Ah, não, é lá, a responsabilidade é lá do pastor que me traiu lá. Olha o que ele fez comigo. A responsabilidade é, você não viu o que o pastor da outra igreja falou para mim. Me amaldiçoou. Amaldiçoou, querido, em nome de Jesus. Rejeita essas palavras e passa isso. Eu não sei o que você passou em outra igreja, em outro ministério, em outro casamento, sei lá o quê, em outra empresa, não sei. Entrega tudo isso para o Senhor hoje. Faz um pacote dessas porcaria. Entrega para Ele. Mas entrega mesmo. Seja corajoso, não diga assim, Senhor, leva as minhas melancias embora. Não, nomeie, comece a falar com Ele. Fala, Senhor, olha, quanto tempo. Primeiro começa a pedir perdão ao Senhor. Nós precisamos pedir perdão ao Senhor por tanto tempo que a gente ressentiu coisas que não deveria ressentir. Por quanto tempo nós atrasamos a obra de Deus na nossa vida. Às vezes eu me sinto assim. Por causa das minhas porcarias, eu atrasei a obra de Deus na minha vida. Mas eu tenho que entender o novo de Deus. E é esse novo de Deus que eu quero viver. E quero viver com plenitude. E quero viver o bom e o agradável. Aquilo que é bom. Eu quero viver feliz e alegre. Fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Não importa o quê. Vamos colocar em pé em nome.